deixar contigo, Fabi. Tá joia, Ju. Bom, você vai me fazendo perguntas. Na verdade, eu queria que fosse mais um bate-papo do que um monólogo chato. A ideia é a gente falar um pouquinho das emoções, uma vez que a gente está vivendo esse momento tão turbulento e aprendendo a lidar com um monte de coisa, né? Principalmente, acho que a turminha aqui do Pelado, que é super ativo, que está acostumado a estar em campo, que está acostumado a estar correndo, né? Como que é ficar preso dentro de casa e que emoção tudo isso desperta. Então, vou começar, na verdade, me apresentando. Eu sou Fabiana Gutierrez, eu sou uma das fundadoras de Carlotas, e Carlotas é uma empresa com propósito social, que a gente se propõe a olhar e cuidar das relações com base em 3 grandes pilares, que é diversidade, respeito e empatia, usando a arte e o lúdico. Então, na verdade, acho que muito antes da Lelê fazer parte aí do time do Pelado, para mim, a iniciativa por si só representa muita coisa, porque traz justamente o esporte como esse veículo de muita coisa transformadora, principalmente para as questões da mulher, né, das meninas, desse empoderamento todo, enfim. Então, com esse olhar de Carlotas, na verdade, a gente tem trabalhado muito, faz umas 2 semanas, justamente com esse olhar de dar um suporte e falar muito das relações, de fazer esse acolhimento para todo mundo nesse momento que a gente está vivendo, tão especial, tão desafiador, que está em isolamento social, que está confinado dentro de casa, pensando, né, nas esportistas aqui de plantão, está com os movimentos bastante limitados. Então, como que isso tudo soa dentro da gente? Como é que a gente começa a olhar e se sentir? Então, acho que se a Ju tiver ok com isso, eu queria, na verdade, como a gente não está em muita gente, queria até perguntar um pouco que sentimento, né, fazer uma rodada com uma palavra. Como que eu estou me sentindo agora nesse momento? Podemos? Como posso ajudar? Com certeza. Matsu, como você está se sentindo? Bom, eu posso começar. Eu? Uma palavra. Com uma palavra? Bom, por enquanto eu tô tranquila. Ju, e você, como você está se sentindo? Acho que eu tô ainda na fase apreensiva. Apreensiva. Quem mais quer compartilhar como está se sentindo? Eu? Incompleta. Deu para ouvir? Deu, incompleta. E eu também, estou me sentindo insegura. Insegura. E as meninas que estão aqui? A Lorena, a Helena, como estão se sentindo? Eu tô me sentindo presa, é isso que eu tô, não aguento mais ficar. Alguém mais quer falar como está se sentindo? E aí, então, esse é o desafio. Eu estou me sentindo muito angustiada, eu estou igual a Lelê, me sentindo presa aqui. E aí, esse é o desafio, porque a gente não está acostumado a olhar para as nossas emoções, a gente não está acostumado a lidar com essas emoções. E as emoções existem, na verdade, por um motivo muito claro, né? Elas estão aqui para dizer o que está passando dentro da gente. Então, o fato de a gente ter medo não é ruim, é inclusive muito positivo. O medo protege a gente de muita coisa, né? Apesar, se a gente tiver muito medo, ele impede também a gente de fazer muitas coisas. Então, esse é um momento importante onde a gente tem que acolher e olhar essas emoções para a gente perceber o que está passando dentro da gente, quais são os desafios, né? O que causa insegurança na Fê, o que causa essa sensação de estar preso, de angústia, por exemplo, dentro de mim. Se eu não conhecer, e acho que esse é o grande desafio
talvez uma jornada de uma vida inteira, né, não só da quarentena, mas o quanto a gente, através de se olhar e olhar as nossas emoções, a gente consegue se conhecer melhor. Então, se esse momento me traz insegurança, por que ele me traz insegurança? Eu tenho medo de pegar o corona, eu tenho medo que alguém muito próximo pegue, eu tenho medo de perder um ente querido, eu tenho medo de ficar doente, né? Então, o que a gente pode fazer com esse medo e que cuidados a gente pode tomar? Então, se me angustia ficar dentro de casa, por quê? Essa sensação de que eu estou presa, a sensação de que eu podia estar fazendo alguma coisa que eu gosto e eu não estou fazendo? Puxa, então eu tenho que buscar alguma coisa que eu gosto para eu poder tentar trabalhar essa angústia. Então, esse desafio, ele é muito importante nesse momento, porque a gente não aprendeu em nenhum momento, acho que hoje talvez as crianças possam ensinar bastante mais para a gente, mas os adultos que estão aqui, com certeza não tiveram nenhum tipo de conversa sobre isso na escola, não tiveram nenhum tipo de, né, de treinamento, de ensinamento sobre isso, e muitas vezes dentro de casa a gente não trabalha as emoções também. Às vezes é muito difícil a gente lidar com as emoções, principalmente aquelas que a gente acha que são ruins, né, que é o medo, a tristeza, a angústia. Então a gente, querendo muito que isso passe, a gente acaba abafando esses sentimentos. E a gente não dá voz a ele, e é muito importante nesse momento que a gente fale sobre eles. A gente, em Carlotas, preparou um material muito bacana, que eu acho que a Ju até compartilhou no grupo de vocês, só sobre emoções. Então, como os adultos, né, os pais responsáveis, os educadores, conseguiriam trabalhar com as crianças, então um monte de informação também para o adulto, mas várias atividades para as crianças poderem falar, olhar essas emoções, poderem brincar com as emoções, experimentar as emoções, deixar elas virem para que a gente consiga se conhecer e perceber nesse momento de medo, né, que acho que muita coisa nova traz esse medo, o desconhecido traz esse medo, né? Nesse momento, acho que a gente pode elencar várias emoções e vários sentimentos que a gente tem em relação a esse período todo novo, e começar a perceber o que causa na gente. Então, primeiro de tudo, né, que é uma situação que ninguém viveu antes. Então, essa surpresa, essa novidade, ela traz um desconforto muito grande, porque a gente sai da nossa zona de conforto. Então, quando eu estava acostumada a fazer um monte de atividade, as crianças irem para a escola, ter as rotinas dela, isso bagunça o status da família toda, da casa toda, né? Então, todo mundo passa a ter que se adaptar, as crianças terem que se adaptar a estudar em casa, né, numa disciplina diferente, onde elas têm os brinquedos dela, onde normalmente elas vão, sei lá, ver televisão, jogar videogame, jogar bola, né? Tem um momento de lazer e descanso. Elas vão ter que trocar isso pela maior parte do tempo estudando, coisa que elas não faziam. Por outro lado, os pais, aqueles que podem ficar em casa, né, trabalhando de casa, que tinham a sua rotina, teve a sua rotina alterada, tem a rotina que está todo mundo em casa o tempo inteiro, durante um período muito grande, e não é férias, né, então é uma cara diferente dessa situação. Então, todas essas novidades fazem com que a gente internamente também fique muito bagunçado. E aí, uma das coisas que a gente tem falado muito e trabalhado muito, né, é criar essa rotina para que a gente consiga se segurar em alguma coisa, a gente consiga voltar a ter uma zona de conforto, né, e uma referência um pouco melhor, já que essa mudança, essa novidade causa tanta estranheza. Então, se a gente puder, por exemplo, criar uma rotina para a gente e para as crianças, isso ajuda muito, né, a se organizar um pouco mais, de tentar ter uma segurança, já que a gente não pode controlar o mundo lá fora, controlar tudo o que está acontecendo, a gente pelo menos tem essa sensação de que a nossa rotina começa a ficar um pouco mais estruturada, né, acho que essa é a semana, vamos dizer assim, oficial, né, que começa a quarentena, então está todo mundo ainda se ajustando, e muito embora eu espero que não dure muito, né, mas a gente tem aí alguns dias, semanas, talvez, pela frente, para poder implementar isso e conseguir fazer com que a gente se sinta melhor, mais confortável. Então, essa insegurança toda, essa novidade toda que causa estranheza.
o outro sentimento muito forte, que é a questão do medo, né? O que causa medo? Da gente investigar e acolher. Então, principalmente, né, quem tem as crianças perto, que a gente possa falar quais são os nossos medos desse novo cenário, desse monte de notícia que às vezes a gente acha, que a gente recebe e não necessariamente tudo é verdade, o quanto a gente precisa filtrar e tomar cuidado com tudo isso, né? Mesmo que, por um lado, quanto mais informação a gente se sente de alguma forma, né, mais pertencente ao assunto e de alguma forma um pouco mais seguro, mas por outro lado é muita informação que às vezes são desencontradas, e aí isso gera também um desconforto muito grande, uma insegurança muito grande. Queria abrir, na verdade, que eu já falei um montão agora, e não queria falar muito em grandes blocos, queria ver se alguém tem alguma pergunta ou alguma questão que a gente possa falar em relação às emoções. E esse momento, ou alguma angústia que traz esse momento. Fabi, na verdade, eu queria ver se as meninas, as crianças que estão participando respondem essa minha pergunta, que essa minha pergunta é mais para elas, na verdade. Tá joia. São duas perguntas. Uma, se alguma delas já conversou sobre o que elas estão sentindo com alguém. E tirar o leite para dar para ela. E se ela pode ainda continuar alimentando o leite. Ah, boa. As meninas, alguma das crianças escutaram minha pergunta? Queria saber se vocês já conversaram sobre o que vocês estão sentindo. Pode ser agora ou pode ser antes do coronavírus. Em algum momento vocês já conversaram assim? Se vocês estão com raiva, vocês conversam ou vocês só sentem aquilo, por exemplo? Não estou te escutando, Aline, você está com o microfone mudo. Não? Fala agora. Eu já conversei. Eu já Como falei. você conversou? Com quem você conversou? Ah, com a minha família. E foi bom? Eu tô triste, né? Mas. Né? E o que você está fazendo para melhorar? Você está fazendo alguma coisa? Sim, eu tô fazendo os desafios do pelado, mas. É diferente. Sim. Legal. A outra pergunta que eu ia fazer, para as crianças também, quem quiser responder, é se vocês já criaram alguma rotina. E se sim, qual é a rotina que vocês criaram? Se ninguém responde, a gente responde. Rotina? Fê, Oi? a gente vai dar oportunidade para alguém responder, tá? Tá bom. Se ninguém responder, fiquem à vontade. A gente responde. Lorena, você criou alguma rotina? O que você tem feito esses dias em casa? A Manu também está online. Eu vou compartilhar um pouco a minha rotina, porque, na verdade, eu sou um caso que eu ainda estou com a minha rotina bastante bagunçada. Eu tenho um cachorro, então eu tenho que sair com o meu cachorro para ele fazer xixi e cocô 2 vezes por dia, e aí eu saio bem rapidinho, passo álcool em gel, me limpo inteira antes e depois. Mas, bom, a primeira parte da minha rotina é sair com o meu cachorro. Aí, quando eu volto, uma coisa que tem me atrapalhado muito é porque tem muita notícia, né, que está agora acontecendo, muita coisa nova, todo dia alguma novidade sobre o coronavírus, e como eu falei para vocês que eu estou insegura com isso, eu acabo não conseguindo concentrar muito nas coisas que eu tenho que fazer. Mas eu tento muito na parte da manhã
trabalhar em fazer apresentações, tenho lido bastante, bem mais do que eu estava acostumada quando não tinha ainda coronavírus, e à tarde, às vezes, eu encontro com outras alunas que eu tenho, e aí eu faço sessões com elas online, e à noite eu tenho que sair com meu cachorro de novo. Então, essa é a rotina que não está tão boa no momento, que eu ainda estou me adaptando, mas essa é a minha. Alguém mais quer compartilhar a sua? Se é que alguém tem rotina, ou quer compartilhar falando que não tenho rotina ainda. Feliz. Eu posso falar um pouco da minha rotina, que está um pouco diferente. Eu tenho uma casa fora de São Paulo, né, no meu sítio. Então, assim que deu esse princípio de epidemia, né, eu acabei vindo para cá. Então, eu estou bem distante de tudo que está acontecendo. Eu vou voltar para São Paulo sexta-feira. Não sei, por conta do trabalho, né? Eu não sei ainda o que vai acontecer, então eu vou ficar em São Paulo mais uma semana. Mas se continuar, eu pretendo voltar e continuar aqui na minha casa distante, onde eu tenho espaço. Eu tenho uma tranquilidade de não ter que me preocupar 100% nisso, e nem a gente lembra disso aqui, porque nem TV eu tenho assistido. Eu acesso a internet de manhã e à noite só para me manter, né? Ver o que está acontecendo, mas a gente não vê TV aqui. Então, eu acho que eu estou conseguindo deixar minha mente mais tranquila. Por isso que eu nem tenho muito uma rotina. Estou fazendo as minhas coisas do trabalho aqui, consigo sentir o ar puro, caminhar. É uma outra coisa. Eu acho que isso me ajudou bastante. Nossa, sabia que invejinha que deu agora, viu? Nossa. Acho que a Bia é a única que está livre, literalmente. Não, tanto que eu fui para São Paulo buscar algumas coisas, e aí minha mãe me entregou, já ficava passando álcool gel, era desespero, põe gasolina, ficava longe da pessoa que estava colocando a gasolina para mim, e vai pagar, limpa o cartão e tudo mais. Então, eu me sinto realmente bastante privilegiada nesse momento de poder ter esse acesso à natureza e deixar a cabeça o mais calma possível. Aqui em casa, eu vou compartilhar o que a gente tem feito. Eu até tentei, eu sou a louca da rotina, para mim me desestabiliza muito. Então, eu estou pessoalmente sofrendo bastante com tudo isso. Então, fiz uma agenda que a gente colocou na parede, com horário, e de café, e de arrumar casa, de arrumar quarto, de se trocar, e de fazer lição, almoço, lanche, tudo que tem direito, que horas que vai brincar. Bom, não acho que a gente seguiu, talvez um dia ser tanto, e olhe lá, enfim, total fracasso aquela agenda, e a real é que é isso, a gente tem que também se adaptar um pouco ao dia a dia, não dá para ser tão rígido. Tem dias que as lições, por exemplo, das crianças são mais curtas, e aí o que vai fazer nesse período que eles acabaram antes da lição. Então, esse é o desafio aqui em casa, né, de como ocupá-los para que eles também não fiquem super entediados, que é a coisa que eu mais ouvi até agora, que eles estavam entediados. E aí, por outro lado, a gente trabalhando, tendo que se dividir, né, de dar atenção, como é que a gente também consegue dar esse suporte para eles nesse momento que está todo mundo bagunçado de alguma forma. E eu acho que uma coisa que me veio importante, talvez para compartilhar com vocês, é o quanto, né, que a Bia trouxe das notícias, então o quanto a gente deixa o que é externo impactar a gente. Claro que numa situação dessa não dá para a gente, né, fingir que não está acontecendo nada e dizer que a gente não vai ser impactado. Mas as emoções, elas têm muito a ver, né, o que a gente está sentindo, com que botão que esse externo dispara dentro de mim, né? Algumas pessoas estão conseguindo lidar melhor com a ausência de rotina, algumas pessoas estão mais tranquilas, algumas estão com muito medo, algumas estão mais inseguras que outras. Então, assim, por que ninguém está sentindo igual? Porque a gente é diferente, né? E porque essas coisas todas que acontecem do lado de fora acionam botõezinhos diferentes dentro de cada um de nós. E é por isso que é tão importante que a gente possa olhar
o que está acontecendo dentro da gente, o que a gente está sentindo, e principalmente da gente poder compartilhar. Então, da gente ter essa rede de suporte aí, falando especialmente das crianças, né, o quanto elas podem contar com a gente, os adultos em volta, para poder conversar sobre isso. Não que a gente saiba lidar muito melhor do que eles, né, mas que a gente possa pelo menos acolher tudo isso e que entender que de verdade não tem uma solução, no sentido de que não é para ficar triste, ou eu vou fazer isso, vai passar a tua tristeza, mas que tá todo mundo junto, que todo mundo tem o direito de ficar triste, e que a tristeza faz parte da vida, ou o medo, a insegurança, seja lá o sentimento que a gente está sentindo, que isso é legítimo, e que a gente vai junto aprender a olhar e conviver com isso, porque as coisas passam, né? Nem tudo é sempre feliz, nem tudo é sempre triste, as inseguranças passam, a gente aprende a lidar com medo. Então, quanto mais a gente conseguir olhar e conversar a respeito, e acho que uma coisa muito importante é dar esse espaço de poder sentir. A gente, às vezes, fica muito bravo ou fica muito triste, principalmente se a gente é pai, mãe ou um adulto responsável, a gente não quer mostrar, né, esse sentimento para a criança, mas faz parte. É importante que ela saiba que a gente também passa por frustração, por tristeza, por angústia, e que isso é normal e que a gente precisa aprender a lidar. Ju, você quer fazer uma pergunta? Sim, quero. Achei muito legal isso que você falou da coisa do botão, né? Qual que é o botão que aciona dentro da gente essa situação toda, que em grande parte a gente não tem muito o que fazer a respeito, né? Além de fazer a nossa parte. Eu queria, antes de fazer a pergunta, só compartilhar um pouco de uma visão positiva, assim. Então, apesar de eu estar apreensiva, principalmente no lado profissional, assim, do que isso vai reverberar, né, para o meu negócio, por outro lado, eu tenho visto o quanto isso também, esse momento está servindo como oportunidade, né? Então, graças a tudo isso, eu comecei a enxergar que a gente tem uma equipe super unida, super engajada, para poder, por exemplo, construir treinos virtuais, ideias de jogos, de desafios, enfim, infinitas coisas que a gente consegue fazer à distância. Então, eu acho que tem um lado positivo também da gente tentar enxergar o que traz de bom essa situação, né? E no nosso caso do Pelado, eu acho que a gente está vendo novas possibilidades, né? Se hoje uma menina só treina uma vez por semana presencialmente, por que não, em outros dias da semana, ela fazer um treino virtual, ou ela fazer alguma outra coisa à distância, né? Que sempre é um desafio, né? Porque São Paulo é gigante, tem que se deslocar. Então, para mim, eu estou olhando um pouco mais nessa perspectiva, e pessoalmente também me trouxe uma motivação, assim, porque, querendo ou não, é um desafio, e isso eu acho que talvez seja o meu botão. Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, então eu até brinquei ontem falando com um amigo meu, que parece que estou trabalhando mais agora do que eu estava pré-quarentena. Porque eu tenho que ficar pensando em tudo que a gente tem que fazer de diferente, em como lidar com isso, quanto tempo que isso vai durar, são muitas novas situações, né? Então acho que isso pelo menos me empolga, assim, sai um pouco do marasmo de quem já está tocando, né, vamos dizer assim, o mesmo negócio, a mesma empresa, acho que eu estou há 6 anos nisso, então para mim também teve esse lado positivo. A minha pergunta, como, né, de alguma forma eu estou conseguindo lidar bem com isso, eu tenho sentido na minha família outras pessoas não lidando tão bem. Minhas avós, por exemplo, né, que, enfim, sozinhas, e aí já tem uma distância, e agora isso ficou ainda mais impossível, né, da gente conseguir estar lá com elas e tal. Então, a minha pergunta é como que a gente pode, e aí pensando em adultos e idosos, como que a gente consegue ajudar no sentido de
propor que essas pessoas façam coisas que façam bem para elas. Então, para mim é muito claro que fazer exercício todo dia faz muita diferença. Assim, depois que eu faço, a minha cabeça fica mais leve, mais livre, eu durmo melhor, enfim. Mas essas pessoas não têm uma rotina de exercício, né? Então, é muito difícil convencer elas de que, para esse momento, isso é essencial. Então, eu não sei se, óbvio que você não tem uma resposta mágica, mas essa discussão de como que a gente tenta ajudar essa galera a fazer o que a gente sabe que faz bem para esse momento. Olha, Ju, a gente teve uma reunião, acho que foi anteontem, com todo o time de Carlota, justamente para, né, puxa, como está todo mundo se sentindo, o que está acontecendo, e uma das pessoas compartilhou que estava muito angustiado com a mãe, que é médica, mas já tem 70 e poucos anos, etc., e que não quer parar de ir para o hospital, trabalhar, porque é o papel dela também nesse momento, etc., e estava muito bravo, porque ele não conseguia convencê-la do contrário, né, e a tua pergunta, né, para mim me fez lembrar muito dele, porque a gente pode tentar ajudar, mas de verdade, né, pensa o seguinte, que já é tão difícil a gente mudar um comportamento nosso, né, a gente tem coisas que a gente conscientemente sabe que a gente não deveria fazer e faz, que dirá aquelas que a gente não tem consciência. Então, assim, tentar impor para o outro algo, por mais que seja para o bem dele, é complicado, né, porque não adianta, ainda mais com essa distância toda, não é que você vai poder falar, não, olha, deixa eu te mostrar, vamos comigo no parque dar uma volta, a gente não pode fazer isso, né, então você não consegue nem mostrar o real benefício da pessoa experimentar um pouquinho por dia e falar, puxa, na verdade, e acabar, né, mudando a opinião. Então, assim, infelizmente, e aí acho que é um exercício profundo interno nosso de desapego e aceitar que a nossa verdade talvez não seja do outro, né, então assim, que a gente pode aconselhar, que a gente pode conversar, que a gente pode dar opções, mas de verdade a gente não tem como fazer. Minha mãe, por exemplo, está com 74, se eu não me engano, e assim, ela tem enfisema, e ela estava super aflita de ter que ficar em casa, porque tudo era motivo para, vou no supermercado, vou no sacolão, vou não sei aonde, vou na igreja, vou isso, vou aquilo. Quando começou tudo isso, assim, para eu tentar convencê-la de ficar em casa, eu achei que eu não fosse conseguir, né, e eu fui devagarzinho, conversando com ela, falando, né, que eu ia para ela, enfim, aí passava lá, não podia nem abraçar, mas deixava as coisas, então assim, no fim ela aceitou, mas eu já estava preparada emocionalmente para ela não aceitar e ela querer sair, então, infelizmente, eu acho que não há uma resposta para essa questão, eu acho que a gente, é muito mais, assim, da gente aceitar que a gente vai até um limite, né, que a gente ajuda o outro até um limite e que parte das decisões dele a gente não pode interferir mesmo, que é o direito dele de tomar, né, as decisões por si só e fazer as suas escolhas. Que é difícil isso, da gente ter esse desapego, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria compartilhar uma coisa, uma história, na verdade, que minha pessoal, que eu acho que ilustra bem o quanto é importante a gente olhar as emoções. A gente, durante 3 anos, viveu nos Estados Unidos, e para mim, pessoalmente, já falei para vocês, né, não sou muito fã das mudanças, e foi um período muito especial, porque a Lelê estava com 2 anos, o Antônio com 3 meses, então já era mudança, a gente mudou de país, e tudo que isso significava, né, ser estrangeiro, eu parei de trabalhar, enfim, para mim era uma bagunça interna muito grande. Quando a gente voltou, a Lelê estava numa escolinha, né, que ela já era um pouco mais velha, o Antônio ia só acompanhando, mas ela estava numa escolinha e depois de um ano a gente resolveu trocá-la de escola. E para ela foi muito forte isso.
que ela ficou muito brava e não queria, enfim, mas ela, enfim, aceitou, mas no decorrer dos meses ela estava muito triste, tudo ela estourava, tudo ela explodia, né, e estava muito brava, e eu sempre, não, Lelê, vai ficar bem, você vai se adaptar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí eu percebia que não passava isso. Até que eu cheguei, um dia, ela, acho que brigou com o Antônio, não sei, ela falou que odiava todo mundo, que odiava a família, e que ela queria morrer, e aquilo para mim foi muito pesado. E aí eu liguei para o pediatra dela para conversar, né, e o que eu faço, né, o que está acontecendo, e aí ele me falou algo muito importante que para mim foi, acho que me fez ver, né, muito diferente como eu lido hoje com as emoções. Então ele primeiro falou, Fabiana, para uma criança, né, eu quero morrer porque eu quero que as coisas acabem, né, essa dor acabe. E depois, não está tudo bem, você também não está bem. Então, não adianta ficar abafando o que ela está sentindo. Você tem que dar espaço para ela falar. Deixar ela dizer que não está tudo bem. E o que não está tudo bem, quais são os medos dela, olhar os teus medos também. Então, para mim, né, fazendo paralelo com, né, todas as emoções que a gente tem vivido ultimamente, me faz pensar muito nisso, né? O quanto a gente tem que dar esse espaço de olhar o que está sentindo, o que cada um está sentindo. E poder falar abertamente. Porque tá tudo bem não tá feliz, tá tudo bem tá triste, tá tudo bem sentar lá num canto, chorar 10 minutos, putz, hoje o dia foi horrível, não deu nada certo, né, aquela rotina toda bagunçada, mas eu tenho esse tempo para elaborar isso, e isso é muito importante, e às vezes a gente não se dá esse tempo, porque principalmente, né, nós no universo adulto, porque tem que trabalhar, porque tem que agora, né, arrumar a casa, aí tem que dar o suporte para as crianças, enfim, a gente não se dá essa chance de parar esse tempo e falar, não, peraí, eu preciso de 10 minutos para sofrer isso que eu estou sofrendo e virar a página. Eu percebi isso muito comigo, há 2 semanas atrás, quando começou toda essa história, eu fiquei em negação, assim, as meninas que trabalham comigo hoje dão risada de mim, mas foi exatamente isso, eu fiquei em negação durante muito tempo, falei, não vai, imagina, não, vamos parar, não pode ser que está acontecendo isso, não quero acreditar. E aí, chegou um dia que eu falei, eu não estou acreditando que está acontecendo isso, eu sentei lá no sofá, chorei, de raiva de tudo que estava acontecendo, e aí falei, bom, agora passou, bola para frente, e aí, Ju, eu me identifiquei muito no que você falou de reinventar, de olhar as oportunidades, que a gente fez uma grande virada numa série de coisas, e inclusive eu também tenho a mesma sensação, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado esses últimos tempos, ainda mais porque a gente lida com essas questões de emoção, né, então a gente está muito à disposição para esses bate-papos, para essas conversas. Ontem eu tive uma com um grupo que lida com jovens com síndrome de Down, a gente amanhã está fazendo um com todos os nossos clientes, então dar esse espaço de acolhimento para que a gente possa elaborar e falar um pouco sobre o que está acontecendo, de uma forma, né, que a gente consiga olhar diferente, porque quando a gente fala, a gente também começa a perceber que coisas que passam pela nossa cabeça não necessariamente são tão graves assim, a gente consegue organizar um pouco mais, né, o pensamento. Aqui, o Jonas mandou uma pergunta. Você pode falar sobre a importância do diálogo interno positivo, particularmente nesse momento difícil, mesmo para as crianças? Acho que a gente sempre tem, né? Tem que ter esse olhar bastante positivo, mas eu acho que tem que respeitar esse luto inicial, esse desconforto inicial, porque quando a gente dá vazão para essas sensações ruins, a gente consegue elaborar melhor, né? Se a gente só parte para esse segundo momento de não, vai ficar tudo bem, já estão, sei lá, estão com várias ações super positivas, a gente vai ficar, né, no isolamento social e aí vai diminuir o número de casos, tá tudo bem, mas a gente, né, ainda está sentindo um monte de coisas, e se a gente não olhar essas coisas que a gente está sentindo, a gente não consegue entender aonde está o meu medo, porque às vezes
tudo bem, né? Então, vai diminuir o número de casos, estão criando os hospitais, mas estou muito positiva que a gente, obviamente, vai sair disso, mas o que mais me incomoda é porque eu não tenho controle da situação e estou sem rotina. Então, acho que essa conversa positiva é dar esse espaço para onde pega para cada um, né? Porque é claro que a gente tem um contexto social grande, importante para se olhar, que está sendo olhado, está sendo cuidado, né, em termos de saúde comum, né, as grandes medidas, mas a gente, dentro das nossas casas, a gente tem que olhar agora esse universo pequeno que é cada um de nós, né, aonde que está pegando para cada um, porque o macro está sendo feito, então, todo mundo lava a mão, se sai para passear com o cachorro, como a Fê, limpa tudo, quando chega em casa, quem vai no supermercado ou chega às compras, desinfeta tudo, então esses cuidados grandes, está todo mundo ok, mas para a gente acertar esse discurso interno, né, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, no caso, né, da Lelê, que está presa em casa, que ela está com essa sensação de que não aguento mais fazer a mesma coisa. Puxa, o que a gente pode fazer para endereçar isso para ela, para que ela sinta que, puxa, realmente vai passar, que todas as medidas estão sendo tomadas e que, apesar da gente estar aqui confinada dentro de casa, isso pode... Isso ajuda o todo e, puxa, eu estou sendo acolhida na minha demanda específica. A Camila pediu a palavra para contar um pouquinho a experiência dela em casa, Cá. Jonas, eu espero que tenha respondido. Se você tiver alguma coisa, pode abrir o microfone para falar, tá? É que eu não sabia ligar o microfone. Não, eu queria falar um pouquinho que eu acho que... Desculpa, gente. Que eu acho que é importante. Você falou de rotina, né? A Fê falou muito também de rotina e o quanto é difícil a rotina e o quanto é necessário para as crianças também. A Bia, no domingo, semana passada foi aquele caos da gente se adaptar também, como que a gente fazia essa rotina e a gente não conseguiu semana passada. E a Bia me pediu no final de semana que ela precisava de uma rotina. E eu também preciso, e a gente fez uma rotina, passei o domingo inteiro tentando entender como que eu montava essa rotina para ela, e chegou na segunda, a gente viu que jogamos no lixo. Porque a escola mandou de um jeito que o que a gente pensou que fosse ser, não foi. Então, eu acho que também a gente tem que voltar 3 páginas, dar 3 passos para trás, e tudo bem dar 3 passos para trás nesse momento. E hoje ela está estudando muito mais do que ela estuda, e ela fala, mas mamãe, por que eu estou estudando muito mais? Sendo que na escola eu fico das 7 ao meio-dia e acabou. E aqui em casa eu estou ficando das 7 da manhã às 5 da tarde no computador. E aí a gente está tentando adaptar essa história toda de calma. Então na terça ela ficou o dia inteiro, hoje ela já ficou até as 2, amanhã a intenção é ela ficar só até meio-dia mesmo. Porque todo mundo está se adaptando nessa história toda, né? E a questão de ser positivo, eu acho que é muito isso. É a gente falar o todo, mas mostrar efetivamente que existe... Vai acabar. A gente sabe que vai acabar. Mas que existe uma tragédia acontecendo no mundo inteiro, que pessoas efetivamente estão morrendo, que existe uma calamidade, mas que vai se transformar e que as coisas vão se acalmar. E é muito difícil, né? Hoje o Lucas, que é meu filho mais velho, mais novo, falou para mim assim, mamãe, eu tô muito triste, porque eu não posso sair de casa e eu tô com muita saudade da minha família. E eu sentei, abracei ele, conversamos e deixei ele falar o que ele tinha para falar. E na sexta-feira foi o aniversário dele, e ele chorou muito em vários momentos. E eu consegui segurar, mas teve uma hora que eu não consegui, eu chorei também. E ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu também tô triste. Sim. E ele falou assim, então nós dois estamos tristes? Eu falei, sim. Aí ele ficou feliz, porque eu também tava triste. E eu acho que é isso. A gente também tem que dizer que faz parte a tristeza. E é permitido chorar, sabe? Cá, vou contar um pouquinho sobre isso para vocês, porque eu acho que as crianças saberem sobre isso. Cá, é legal você ter falado isso, porque eu queria ter contado um tempinho atrás, mas eu deixei a conversa rolar. Mas uma coisa que eu sempre tive quando eu era criança, e aí entrou na adolescência e tudo mais, eu sempre tive muita vergonha de chorar.
sempre tive, morria de vergonha de chorar, segurava o choro até não poder mais, até assim, na frente da minha mãe, eu lembro de eu ir para o quarto para chorar sozinha, e chorar assim, né, não só de tristeza, mas também às vezes de raiva, até de felicidade, de emoção, sempre morri de vergonha de chorar. E de um tempo para cá, né, que eu comecei a pensar nessas coisas, de como é normal a gente se sentir triste, né, com raiva e querer chorar, eu passei a me deixar chorar, né? Então, vem a vontade de chorar, eu pego e choro. E o que eu aprendi, deixando isso acontecer, é que normalmente a minha tristeza, ou a minha raiva, ou qualquer sentimento que seja que me dê vontade de chorar, se ele não é positivo, ele passa muito mais rápido quando eu choro. Então, se a gente está triste, o melhor às vezes é mesmo chorar, sabe? Chora, 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 que aquilo ajuda a passar, ou então a gente está com raiva da situação, né? Ninguém está gostando de ficar preso em casa. Às vezes dá raiva mesmo, e aí, beleza, chora de raiva. E aí, eu acredito, pelo menos para mim, isso funciona muito, para mim foi assim, e na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, vai passar mais rápido se a gente deixar, né? Se a gente não ficar reprimindo aquele sentimento, seja porque a gente está com vergonha, enfim. O bom é deixar levar, sabe? Eu acho. Mas é isso, eu concordo, mas a Fabi pode falar melhor sobre isso. Não, mas é exatamente isso, assim, a gente tem a oportunidade de olhar esse sentimento, né? Então, se a gente fica reprimindo, a gente fica mascarando, a gente não entende bem da onde ele sai, por que ele vem, e a gente também não aprende a lidar com ele, né? Então, falando de todos as emoções, então, seja a tristeza, seja a raiva, se a gente não conseguir perceber, porque as emoções a gente sempre vai sentir, não tem como a gente não sentir, né? Então, falar, é feio sentir raiva, gente, é uma reação natural nossa. O que a gente precisa saber é lidar com essa raiva. A gente não pode sair batendo, não pode sair xingando, mas se eu sinto raiva, eu tenho que entender o que me deu essa raiva. Se eu sinto tristeza, eu preciso entender o que me deu essa tristeza, e quanto mais oportunidade eu tiver de olhar para isso, eu vou conseguir saber lidar, né? Porque a gente fica, se a gente, não posso ficar triste, tá sempre tudo bem, tá sempre tudo ótimo, vai passar, tem uma hora que a gente vai adoecer, ou a gente vai explodir, né, vai de repente dar um rompante um surto, né, de raiva, ou de tristeza. Então é importante a gente deixar esse sentimento vir à tona, porque senão a gente não vai saber lidar, assim. Então o que é importante, assim, não existe sentimento bom ou ruim, a gente normalmente acha que, é só legal ser feliz, né, mas todo sentimento toda emoção tem um papel muito importante na nossa vida, de trazer coisas, de mostrar pra gente como é que a gente está reagindo, né, às coisas externas. Então, tem sim que olhar para isso, e obviamente a gente tem que saber como a gente lida com isso, né? O problema é o que a gente faz com esse sentimento, não quando ele vem, que ele vai vir, não tem jeito, não tem como a gente escapar, mas o importante é quanto mais intimidade a gente tiver com ele, melhor a gente lida com tudo isso. Foi a Ju que escreveu aqui Quem que escreveu que está no grupo de risco? Alguém escreveu aqui, estou no grupo de risco e ainda cuido da minha mãe, que é mais risco ainda, e tenho muitos medos. As reuniões virtuais estão sendo minhas grandes aliadas, é uma novidade na minha rotina, e eu adoro aprender coisas novas sempre. Então, consigo amenizar meus medos. Acho que uma coisa que é importante é a gente manter os nossos laços, né? Então, acho que a Fê mora sozinha, se eu não me engano, né? Ou tem alguns núcleos familiares menores aqui, mas o quanto é importante a gente manter esses laços e as pessoas. Não é um cachorro. Esse círculo. Até liberei
e subir no sofá. Depois que começou a quarentena, a carência ficou tão grande que até liberar ele subir no sofá eu deixei. Nunca pôde. Agora, minha filha, fica eu e ele de conchinha no sofá. Bom, nunca mais, você sabe, né? Não, nunca mais. Agora eu acordo à noite para fazer xixi, quando eu volto pro quarto, ele já tá no sofá ali, bem na cara dura. Então, mas o quanto é importante a gente manter os nossos vínculos, os nossos laços, e até mesmo para quem está, não como a Fê sozinha, né, mas nos grupos menores das casas, o quanto é importante a gente né, fazer os grupos, se manter ativo, porque é muito diferente, né, a nossa rotina está sendo muito diferente. Então, realmente, a gente precisa trocar, somos seres absolutamente sociáveis, a gente precisa de abraço. Eu espero que quando tudo isso passe, né, a gente não evite mais o contato, né, porque foi muito triste. Eu fui no supermercado domingo, era uma sensação, assim, horrorosa das pessoas não se esbarrarem, aquele cuidado, né, de andar nos corredores, assim, e é uma sensação estranha, assim, o quanto o outro parece que é uma ameaça, o quanto é o nosso inimigo, né, então, e o quanto a gente, na verdade, precisa do outro para se alimentar, para trocar, para entender, porque, principalmente, não é só com a gente que acontecem essas coisas, né, então a gente acha muito que é só a gente que está passando por essa situação, só a gente fica angustiado. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida da Helena, principalmente, né, que foi a primeira, e não tinha criança perto, etc., para mim foi tudo muito novidade. E aí tinha algumas pessoas, algumas amigas que também tiveram nenê, que para elas, nossa, era o paraíso, estava tudo ótimo, era uma coisa assim, muito fácil. Eu falava, gente, será que sou só eu, né? Que absurdo. E aí me relacionar com outras mães e perceber as mesmas dificuldades, te torna assim, ai, puxa, eu sou humana, né? Eu não sou esse monstro que não sei ser mãe, porque tá todo mundo tão feliz acordando de madrugada, a cada 3 horas, né, sem olheira, enfim. Então, acho que essas trocas são muito importantes, alimentam a gente e faz com que a gente perceba que a gente não está sozinho e que as pessoas também sentem. Por isso, quando a gente fala de conversar com as crianças e deixar elas falarem do que elas estão sentindo, é fundamental para que elas entendam que isso é normal, que não é, né, que não é só elas que estão sentindo, que é um processo natural e que isso vai ser elaborado e elas vão conseguir superar tudo isso. Fabi? Oi, Ju. Tô adorando esse chat paralelo aqui, tá ótimo. Eu ia falar, eu achei muito legal isso que você falou agora no final de conversar, mas conversar sobre emoções, né? Porque eu tenho sentido que nesse momento tá rolando muita conversa, né? Todos os grupos possíveis, parece que alguns até ressurgiram das cinzas, estão aí, enfim, trocando, falando. Ai, peraí que eu tô com uma outra coisa ligando aqui. Ai, Cátia. Só que eu sinto que não são, a maioria desses grupos não trazem conversas sobre emoções, trazem ou notícia ruim, então alguém falando que morreu não sei quem mais, que agora a nova orientação é uma ou outra, eu tô mesmo com uma live no paralelo, a gente tá com muitas lives no Pelado. Então eu acho que assim, ficou isso na minha cabeça, e talvez essa seja uma dica, assim, para todo mundo levar, de pensar em conversas que sejam conversas sobre emoções, e não, mas eu tô falando com um monte de gente e isso só tá me atrapalhando, isso só tá me trazendo mais angústia. Mas é porque essas conversas, elas são basicamente troca de notícia ruim, né? Então, acho que a gente precisa ter conversas, às vezes até, de repente, mais individuais. Hoje eu e a Fê, a gente teve uma conversa via WhatsApp que foi ótima, assim, que a gente conseguiu trocar coisas que já estavam incomodando há muito tempo, ou que agora voltaram a incomodar. Então, acho que talvez uma sugestão seja buscar pessoas com quem você tem essa abertura para falar de emoção, seja na família, seja amigos,
e desabafar mesmo, falar de emoção e não só ficar nesses grupos aí que parece que cada um quer falar mais da sua verdade do que o outro e ninguém está muito preocupado em ajudar a resolver a emoção ou tem vergonha de falar da sua. Eu acho que o grande desafio, Ju, é que a gente tem vergonha, porque a gente acha que se você não está feliz, né, que só a felicidade é a emoção que vale, né? Então, se você sente qualquer outra coisa, ou você é fracassado, ou você é medroso, ou você está deprimido, né? Então, a gente tem essa ideia erradíssima de que falar de emoção, falar o que a gente está sentindo, define a gente, né? Então, a gente não é nada, a gente está a todo momento, e isso é muito importante, e da gente ter essa, não só a humildade, mas essa vulnerabilidade de dizer não está tudo bem, ou eu não estou bem hoje, estou sentindo isso, e que isso não nos defina. Então, realmente, assim, claro que a gente tem que ter um círculo de confiança, eu acho que por isso as famílias têm que ser esse lugar, tem que não, né, mas deveriam ser esse lugar de acolhimento para as crianças, e que os adultos também tenham esses lugares, e de preferência dentro das suas casas, ou com alguém, pelo menos, né, pelo menos um suporte, onde possa compartilhar isso, porque é realmente fundamental que a gente possa, sabe, ser quem a gente é, pelo menos para alguém, né, ou para um grupo que a gente confie, que a gente se sinta segura de compartilhar as coisas. Então, de não precisar o tempo inteiro ser durona, de que está sempre tudo bem, e de que só vale ser feliz de agora em diante, e que é absolutamente normal esses altos e baixos, e que a gente dá conta, todo mundo dá conta, às vezes de um assunto mais do que outro, de uma emoção mais do que outra, de uma situação melhor do que outra, mas que quanto mais a gente fizer esse exercício, mais chance a gente tem de ter sucesso, de se olhar e de conseguir passar por esses momentos de desafio. Flá, você não quer abrir seu microfone e falar? Você está escrevendo aí no chat, mas se quiser falar, pode falar. Eu perdi os comentários da Flávia. Tá com vergonha? Não precisa ligar seu vídeo, pode ligar só o microfone. Vamos respeitar o sentimento de vergonha dela, tá ótimo, Flá. Vamos todo mundo pro sítio da Bia, que não pega TV, então, né? Exato. Pessoal, é uma opção, hein? Não vou mentir. Quarentena Vamos trabalhar essa opção aí. Partiu São Roque. Ia ser legal. Faz uma triagem na entrada. Exato. E pronto. Pensei nisso. Assim que ela voltar a semana que vem, ela falou que ela vai compartilhar com todo mundo que está aqui na live o endereço dela, para a gente, já podem arrumar a mala. A gente vai, todo mundo está em casa, respeitando a quarentena, tá tudo bem, então a gente... Exato. Vai de novo. Nossa, estou respeitando super, já faz 13 dias que estou em casa. Nossa, a gente pode dar uma pensada. Eu assim, igual eu falei, né, o Cotonete, meu cachorro, ele não faz xixi nem cocô em casa por nada nesse mundo. Então, é inevitável que eu tenha que sair com ele. Mas é uma paranoia. Eu já estou beirando a paranoia, assim, de achar que eu respiro de pouquinho dentro do elevador, sabe? Fico respirando como se eu estivesse, assim, já num ambiente que eu soubesse que está contaminado, fico respirando de pouquinho. Não tá legal sair na rua, não. Tá bem neurótico. Ô, Fabi, Oi. Isso é um ponto importante que a Fernanda levantou. O quanto que a gente pode trabalhar para depois não ficar com essas neuroses?
porque eu acho que a gente vai ter um trabalho gigantesco psicológico Sim. pós-pandemia, em tudo. Obviamente que a gente vai ganhar muita coisa de higiene que o brasileiro não tem, né? Higiene sanitária, que a gente não tem efetivamente, a gente não somos um país igual o Japão, etc. Mas a gente também tá numas noias, igual a Fê falou, assim, eu, por exemplo, aqui em casa, a gente tá recebendo carta do correio, a gente tá passando água sanitária na carta. Nossa, menina, eu tô nessa, A gente sério. tá nessa. Então, assim, o quanto que isso, e de acordo com os especialistas, depois que você faz a tal coisa 21 dias, vira hábito. O quanto que isso vai virar um hábito, assim, pra gente. Eu borrifei lisoforme no cotonete, meu cachorro. Então, o quanto que isso a gente vai conseguir reverter essa história? Ou não passar isso para as crianças também, né? Eu acho que também é importante a gente não sei. Então, assim, Cá, o fato de você trazer isso para a consciência, eu acho que já é meio caminho andado, né? Então, as pessoas que começam a fazer isso sem se questionar, eu acho que pode se tornar mais grave. Eu nem sou a pessoa, acho que talvez mais especializada para falar sobre isso, mas eu acho importante a gente olhar e lidar com bom senso todo esse tipo de coisa, né? Então, o quanto essas coisas afetam, por que a gente está tão desesperado, né? Onde que está tocando a gente? Eu, pessoalmente, aí sou eu, fiz compras no domingo e trouxe tudo para casa. O máximo que eu fiz foi tirar o sapato antes de entrar em casa, desempacotei tudo, guardei tudo, né, e enfim, lavei o sapato, ou seja, né, não lavei o pacote de bisnaguinha, né, que nem colocaram aqui no chat, enfim, mas isso é muito individual de cada um, e eu acho que também tem que ser respeitado, é importante que seja respeitado isso. Obviamente, eu acho que a gente vai melhorar muito em termos de higiene, tem que melhorar, mas e aí não tô querendo dizer que não é grave o que está acontecendo, mas quem tem filho sabe o quanto é importante, aos poucos, o bebê ter contato com as coisas da vida, né? Então, assim, é óbvio que a gente vai esterilizando uma madeira, chupeta, enfim, mas quando começou a engatinhar, a gente pega ele lambendo o chão e ele sobrevive, né? Então, eu acho que o fato de você se questionar isso já ajuda um pouco depois que passar esse estresse todo, né? E que a gente possivelmente vai ter soluções, que a gente vai ter, seja vacina ou remédio, enfim, a gente também ponderar o quanto a gente está virando escravo disso tudo, né? Que, bem ou mal, a vacina é a gente se imunizar daquele vírus, etc. Então, é complicado, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Acho que cada um tem que olhar para a sua rotina e perceber o que né, até onde vai, até onde mantém esse tipo de coisa. Eu pensei isso outro dia, eu falei, nossa, tanta coisa, e o botão do elevador todo mundo aperta, no supermercado a mesma coisa, para pôr a senha lá do cartão, todo mundo põe o dedo ali, então assim, tem algumas coisas, estava até comentando com uma amiga hoje, no supermercado, na parte dos frios, então eu fui lá, todo mundo de máscara, luva, né, aquela tensão que ninguém se esbarra, você está numa gôndola, a pessoa não entra, vai em outra gôndola, não sei o quê, chegou lá para pedir os frios, uma senhora, tipo, ficou um espação do outro cara, então eu já entendi que eu tinha que ficar um espação dela para trás. Chegou lá para pedir, ela de máscara, luva, o pobre do moço que estava servindo de luva, mas aquele balcão alto com a balança aqui, e aí ele punha os frios aqui conversando com a outra moça, ou seja, ele falava e ia tudo nos frios que ele estava servindo para todo mundo, e eu talvez nunca tinha prestado atenção, porque não tinha todo esse alarde, etc., mas a real é que a máscara da moça e a luva da moça, tipo, em nada adiantou, porque ela vai comer aquele presunto que o moço falou em cima. Então, sabe, o quanto a gente também vai virar escravo de uma situação que, de verdade, a gente está se iludindo.
né? A real é que a gente está tomando um monte de cuidado, mas tem um monte de coisa que está fora disso. Bom, eu nunca mais encontrei ninguém no elevador. Todo mundo solitário no elevador. Ó, a Ju já aproveita e vai de escada, já faz o exercício dela. Não, mas sabe por que eu tô falando isso, o Fabi? Muito mais para te dar até material de discussão aí para os seus workshops e papos, porque o que eu tenho visto de vídeos de mães usando os filhos para fazer vídeos fofinhos para se prepararem para o corona, sabe? Lavem as mãos. E aí eu tô percebendo um caminho que estão usando muitas crianças para esse pavor de corona que não deveria ser usado. Sim, sem dúvida. E as crianças estão usando a coisa fofinha, mas teve um vídeo que eu recebi hoje da criança gritando contra o corona, e um outro que fez um brinquedo para matar o corona e tinha que jogar álcool em gel no corona. E eu tô ficando efetivamente assustada o quanto que às vezes as crianças são usadas de uma maneira lúdica, mas que isso vai ficar na cabeça dessas crianças no final da história. Sim. Que vai pagar o pato no final da história vai ser essa criança, sabe? Sem dúvida. Então, enfim, a gente vai ter muito trabalho aí pela frente por conta disso. E o quanto que também a gente, como pais e mães, recebemos uma enxurrada de atividades para se fazer com as crianças nessas últimas 2 semanas, como se fosse uma obrigação a gente encher as crianças de atividades. Sim. Não do Pelado, tá, gente? Porque do Pelado foi super legal, as crianças amaram. Acho que foi um gol, falei já isso para vocês no dia, mas eu mesma recebi cerca de 150 atividades para fazer com as crianças em época de quarentena. E desde quando precisa-se dessa obrigação da criança estar 100% do tempo ocupada, né? Então, tudo tá meio too much, né? Nossa, super concordo com isso, Cá. Ótimo ponto, esse negócio da... A gente tá reproduzindo uma pressão que o adulto já sofre muito nessa coisa de não poder estar sem fazer nada. Eu lembro uma época que eu fazia terapia, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, e eu cheguei a mencionar em uma das sessões que eu sentia muito peso na consciência quando eu não estava fazendo nada. E aí, a minha psicóloga meio que me obrigou a colocar na minha agenda um tempo livre, off. Mas, assim, não era... Eu não podia fazer, não fazer nada. Eu não podia pegar nem e, sei lá, inventar de tocar violão ou ver televisão. Eu tinha que fazer nada. E eu acho engraçado porque isso é uma cultura muito forte, eu acho, no mercado de trabalho, ou seja, para adultas. E agora que a gente está com essa situação aí, né, e todo mundo com as crianças dentro de casa, eu acho que quase que é inevitável, né, naturalmente, a mente adulta já precisa colocar milhões de coisas para a criança fazer. Eu entendo a importância da rotina, não estou caindo nesse mérito, mas eu também acho que a parte de o não fazer nada e estar ok com isso é importante também, né? Não, mas na rotina ter este tempo de não fazer nada, né? De colocar livre, exato. Mas o pessoal que também, coitados, né? Nem julgo também, porque eu imagino pais tendo que trabalhar dentro de casa e os filhos também correndo para um lado para o outro. Seria realmente muito mais fácil colocar a criança para fazer coisa de 9 às 19, sem parar, para que você possa render no trabalho, mas é a coisa que a gente está falando também, né? A flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação diária, hoje em dia, todo dia é uma coisa nova, a gente planeja, no dia seguinte não é nada daquilo que a gente tinha planejado. Exato. Enfim, complicado. Mas
Eu acho que, assim, óbvio, as crianças e nós somos frutos, né, das criações que a gente tem. Então, quando a gente se olha, ter filhos ou trabalhar com crianças, porque eu acho que vocês, como educadoras que são, tem um papel muito importante, né, nesses exemplos, principalmente quando a gente fala de esporte, é incrível o tanto que se ensina com o esporte, né, de disciplina, de garra, de dedicação, enfim, de trabalhar em grupo, etc. Então, assim, a gente, enquanto adulto, tendo a oportunidade de ter crianças por perto, assim, é um presente para a gente se rever, porque a gente consegue, se a gente se dedica e tem esse olhar, a gente consegue perceber na gente coisas que a gente repete com eles, de não dar esse tempo, de querer que está ocupado, de não falar das emoções, de não saber lidar. Então, assim, é muito importante realmente a gente respeitar a criança enquanto esse serzinho em formação, de tratar como criança, de não adultizar. Então, quando a gente fala de falar de emoção, a gente não está falando de compartilhar problemas pesados com elas, mas também não está falando de esconder, que ela não participe das coisas que estão acontecendo, que ela fique alienada, né, que isto não é coisa de criança, eu não posso, você não pode saber. Eu acho que é importante ela participar dentro do que a idade e a maturidade dela permite. Vamos ter a honra de ter a Flávia falando. Agora estão me ouvindo? Sim. Eba, mas não estão me vendo, né? Não, estou fazendo pijama, bolinha. Fabi, primeiro, parabéns aí pela a sua abordagem, viu? Eu trabalhei durante muitos anos com educação e ainda, se Deus quiser, quero continuar trabalhando, que eu acho que é só através dela que a gente consegue mudar aí as atitudes e fazer uma geração que a gente tenha muito mais responsável e ética, principalmente, que eu acho que são duas grandes coisas que a gente está deixando de lado. Esse momento vem até agregar um pouco desses dois sentimentos de responsabilidade, que eu vivo numa sociedade, eu preciso ter um olhar para o próximo e um amor também para o próximo, porque a sociedade está muito egoísta, né? Olhando só para o seu próprio umbigo. E num momento desse a gente fala, nossa, como a gente sente falta de um abraço, de um acolhimento, de um bom dia, né? De um olhar sem aquele negócio, não encosta, porque tá tudo numa transmissão. E eu tenho essas coisas de sentimentos com criança, é complicado a gente lidar, porque hoje eu tenho meus 43 anos, mas passei por muitos sentimentos, desde um luto, que foi meu divórcio, depois me resgatar como mulher, como profissional. Então, foram diversos sentimentos e eu comecei a lidar bem com eles fazendo terapia, né? E o que é a terapia? É o nosso autoconhecimento. E quando você tem, por isso que é importante da gente conversar com as crianças desde já, por que você está triste? Por que você está com raiva? Como que é esse sentimento? O que você está sentindo? E para isso eu já comprei 2 livros para a Gabriela. Um são Monstros na Barriga, que é muito interessante. E outro eu comprei, chama Emocionário. Ele é como se fosse um dicionário, né? Mas que ele faz uma jornada emocional. É um sentimento levando a outro. Então, por exemplo, o amor é o oposto do ódio. Daí ele fala um pouquinho do ódio. Aí, depois do ódio, a gente tem a raiva. Depois da raiva, a gente tem uma irritação. Então, é um livro bacana, chama Emocionário, que faz com que a criança, ou ela abre diretamente num sentimento que ela está sentindo, para ela entender melhor o que é aquele sentimento e como lidar com esse sentimento, ou ela vai por essa jornada. Eu achei um livro muito interessante. Tem no quarto da Gabriela. E fora aquela coleção daqueles coelhinhos, que é quando me sinto nervoso, quando me sinto irritado. Porque não é feio você se sentir nervosa, irritada. Você tem que trabalhar e fazer com que você também vença esse sentimento e achar que esse sentimento é normal. Então, às vezes, a Gabriela chora na escola. Ai, mãe, porque eu chorei. Eu falei, mas você não precisa se esconder. Você precisa deixar esse sentimento vir à tona. E não é porque você chorou que você é fraca, que você não quer isso. Não, você chora e coloca para fora. Mas ela tem que saber se impor também. E colocar aqueles sentimentos dela. Porque a gente é muito julgado, né, Fabi, no mundo. E as crianças, né, nesse momento, a gente tem que saber trabalhar, que senão fica com trauma lá na frente, como a Fê falou.
Pô, ela não queria chorar na frente da mãe. Como que é isso, gente? Chorar faz parte. É que nem eu, às vezes, chorava, né, na minha época de divórcio, minha mãe falava, mas você não pode chorar na frente da Gabriela. Eu falei, oi? Falei, posso chorar sim. Eu vou dizer para ela, Gabi, mamãe tá chorando porque eu preciso colocar para fora toda essa angústia que eu tenho no meu peito. Depois eu vou esvaziar, vou melhorar e aí eu volto, respiro de novo, eu volto. A Gabriela, desde pequena, aprendeu isso comigo. Faz parte. Não tem esse de esconder. Não, vou chorar, vou me esconder para minha filha não ver. Não, gente. Ela tem que saber que você chora. Você não é guerreira, uma Mulher Maravilha o tempo inteiro, não. Você também tem as suas fraquezas, né? Não, sem dúvida, e na verdade acho que a única correção é sim, você é guerreira e por isso chora também. Eu não quero, mas eu já chora também. Chora, é lógico. Chora também, porque faz parte, uma coisa não invalida a outra, é isso que eu quero dizer, sabe? Não te define o fato de chorar. De chorar. É absolutamente humano, todas as emoções, né? Então, se não vier com uma delas, alguma coisa está errada, na verdade, de todas elas, né? Estão aí para isso. E a emoção é que ajuda a gente a entender melhor o que se passa no nosso coração, né? Na verdade, a tradução daquilo que está dentro do nosso coração são os sentimentos, a gente tem que deixar eles virem à tona, senão... Sim, com certeza, é super importante, falou, olha, ainda bem que passou essa timidez, porque foi uma contribuição maravilhosa. Eu falei, eu não quero parecer que a gente tá toda descabelada, né, os fios brancos, eu ainda não acabei nem a faxina aqui de casa, a louça tá para lavar, a Gabriela tá jogando Fortnite, mas eu ainda tenho muita coisa para desinfetar em casa. Olha, mas boas dicas, né, para quem lida com criança, esses 2 livros são muito legais, o Monstros na Barriga e o Emocionário. Eu vi que tem uma Gabi escondida aqui participando, se ela tiver alguma outra dica de livro, a Gabi trabalha comigo, ela que cuida da parte de educação e lida muito com as escolas. Que legal! Ela tá só quietinha ali, mas Fala, Gabi! Se você tiver, lembrar outros livros aí para compartilhar também de emoção, pode A gente tem uma lista lá no site, eu posso colocar o link aqui no... ótimo! Tá bom, vou fazer isso agora. Ótimo, obrigada. Bom, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Eu sei que a gente já passou do horário, né, Ju? A Ju deve estar querendo me matar, mas, enfim, então eu não queria tomar mais tempo de vocês. Estou super à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que mais que vocês queiram que eu compartilhe. Mas eu acho que a ideia era isso também, ouvir muito vocês, o que faz sentido para vocês, o que eu posso ajudar, né, com um pouquinho da experiência que a gente tem nesse assunto, para a gente tentar passar por esse momento da melhor forma possível. Eu queria só falar um pouquinho, bem rapidinho, falar um tchau, né, e agradecer, adorei. Só queria fazer um comentário que eu fiquei um pouco preocupada com as meninas. Vocês são todas jovens, ninguém está no grupo de risco, gente. Não é para ficar nessa noia toda de lavar até carta. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 60 anos, minha mãe tem 87, e a minha mãe está lá tranquila, fica lá no cantinho dela, está super de alto astral, e eu estou aqui no meu canto, a gente se fala todo dia pelo WhatsApp, que ela sabe lidar super bem com o WhatsApp. Então, gente, sai dessa noia, vocês não estão nem no grupo de risco, pelo amor de Deus. Eu moro com a minha mãe, e minha mãe é do grupo de risco, e a Bia também é do grupo de risco, porque ela tem a bronquite. Aí sim, quando tem alguém dentro de casa, a gente já fica um pouco mais preocupada, né? Mas você, Fernanda, você e o Cotonete, nenhum dos dois são do grupo de risco. A Júlia tá lá sozinha também, não é do grupo de risco, ela é a Bedóia. O Cotô é velhinho, o Cotô é velhinho. O Cotô já não tem nem mais dente na boca. Mas, gente, fiquem tranquilas, pelo amor de Deus, né? O H1N1 também teve aí, todo mundo ficou super preocupado e não aconteceu essa loucura toda, né? Eu faço tudo certinho, não saio de casa, tudo certinho, porque eu acredito no que as autoridades, principalmente os especialistas, estão falando, eu acredito neles. E tanto acredito que por isso que eu estou falando para vocês. Vocês
não estão no grupo de risco, não tem essa preocupação toda, né? Para vocês pode ser, sim, uma gripezinha, né? Então, fiquem tranquilas, por favor, hein? Não vou entrar nessa noia, viu, Fernanda? Tá bom. Seguindo protegendo para conseguir proteger os outros, só isso. Tá bom, então. Olha, gente, todo mundo sabe que eu posso falar até amanhã, então, essa coisa de tipo, a Ju vai me matar, que eu já passei do horário, Fabi, minha filha, se me deixar, eu varo à noite. Mas eu queria super te agradecer todo mundo que participou aí com os comentários e dizer que, assim, né, claro, eu tenho feito também alguns encontros online, né, seja com amigas, seja com familiares e tudo mais, porque o momento está propiciando isso pra caramba, mas nenhum deles até então foi tão construtivo, né, como foi hoje, eu achei. Então, queria te agradecer por ter conduzido, né, essa nossa reuniãozinha hoje, porque é importante a gente conseguir conversar seriamente sobre o assunto, mas sem também causar demais em cima daquilo, né? Então, acho que foi super equilibrado, acho que foi ótimo, né, a gente compartilhar até coisas mais pessoais. Então, te agradecer mesmo, viu, Fabi? Gente, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês, é muito gostoso poder dividir, e acho que isso que você trouxe, Fê, né, da gente trocar as experiências pessoais, torna a gente humano, né, a gente vê que todo mundo tem os mesmos medos, as mesmas angústias, passam por situações similares, então, assim, contem comigo, com a gente, enquanto Carlotas, podem acessar, eu acho que a Ju tem todos os meus contatos, as meninas têm os meus contatos, mas carlotas.org, a Gabi mandou, né, o link dos livrinhos, então vocês vão cair no site, é fácil me acessar. A gente está super disponível para essa conversa, para trocar ideia, para compartilhar, para acolher, né, enfim, porque para a gente também é importante, então usem e abusem desse canal, e agradeço muito de novo a oportunidade, Ju, muito obrigada por estar aqui com vocês, foi muito rico. Show, gente, também vou só falar para dar um tchau, para agradecer, Fabi, se a expectativa já era alta, você conseguiu superar, tinha certeza que ia ser maravilhoso, eu estava com um pouco de receio se as pessoas iam entrar, iam participar, então, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, porque vocês foram essenciais para essa conversa, né? Porque diálogo precisa de mais partes para acontecer, e realmente foi super rico. Agradeço vocês terem se colocado à disposição de contar histórias pessoais, né? Então, às vezes isso é muito, muito difícil, muito particular. Então, agradeço demais todo mundo e fica o convite de vocês continuarem participando. A gente vai ter mais momentos como esse ao longo de sei lá quanto tempo que a gente vai ficar em isolamento. E, na verdade, a ideia é que a gente continue fazendo isso mesmo depois, né? Não tem por que a gente parar de ter essas conversas virtuais, porque é uma forma da gente conectar pessoas que talvez não consigam estar juntas, mas que precisam conversar. Então, é isso. Tá ótimo. Um beijo, gente. Obrigada. Amanhã tem live no Insta, não vão perder. Tem live no nosso Instagram, às 7h30, mesmo horário, com a Aline Reis, que é a goleira da seleção. Ela está lá na Espanha, então também vai ser legal de escutar um pouco ela como atleta, vivendo nesse momento aí de, né, Olimpíada cancelando, como que ela está lidando com essa frustração de não poder jogar uma Olimpíada. Enfim, vai ser um bate-papo bem legal também. Só entrar lá no Instagram na hora que ele vai estar ao vivo. Legal. Gente, obrigada, um beijo. Nos vemos por aí. Tchau. Tchau, Ju. Tchau, gente. Obrigada. Ai, meu Deus.